foi lá e ao redor das relíquias de Santa Teresinha, um punhado de senhoras de cabelo branco. Meu Deus, cadê os jovens que Santa Teresinha atrai? Não tinha jovem. E aí o pároco e o bispo disseram pra gente, né? Engraçado. Santa Teresinha veio pra cá, mas os jovens que ela atraiu não foram ainda os jovens da nossa cidade. Nós precisamos de vocês para que os jovens da nossa cidade sejam despertados na fé. Nós temos uma comunidade lá na Tunísia, são 5 irmãos missionários, jovens como nós. Eles vivem lá. No Natal, a nossa comunidade da Argélia, que também, tanto a Tunísia quanto a Argélia, são países de maioria muçulmana, em que não existe tanta liberdade, aliás, não existe uma liberdade de expressão religiosa, não existe evangelização. Na Tunísia, para vocês terem uma ideia, o que existe nessa cidade dos nossos missionários são 9 missionários e nada mais, é a presença católica na cidade. E quando os missionários da Argélia ligaram para os missionários da Tunísia, dizendo assim: nós queremos passar o Natal aí com vocês, vamos combinar e tudo, quando eles desligaram o telefone, o serviço de segurança do país ligou: quem é que vai para aí visitar vocês? Eles são o quê? Vocês vão fazer o quê? Uma vigilância cerrada em cima dos nossos missionários. E esses nossos missionários diziam, né? Ajudem-nos a evangelizar, a descobrir como evangelizar. E o padre lá, dessa cidade, que se chama Sfax, na Tunísia, dizia: olha, para evangelizar aqui você tem que pedir que o povo tenha sonhos com Jesus chamando, porque você mesma falar não pode. Nós temos contatos com países, que eu não sei se eu posso dizer ou não, se eu estivesse aqui eu ia perguntar se eu podia, com países em que também não é permitida a evangelização, que os seminaristas são clandestinos. E quando a gente vê as imagens desses seminaristas morando assim num porãozinho, estudando filosofia, teologia, se preparando para ser padre, sem poder nem dizer que é seminarista, mudando de apartamento de 6 em 6 meses para poder viver a fé, mudando de apartamento de 6 em 6 meses para ninguém descobrir que eles são seminaristas, rezando calado, porque se rezar em voz alta e perceberem, acabou-se. Quando a gente vê essas imagens, a gente vê um mundo que está clamando por testemunhos, clamando pela evangelização. O padre João é um padre da nossa comunidade que vive em Roma, irmão do Daniel, daqui de Santo Amaro. E ele disse: Gabriela, eu estudei no período em que eu estudei teologia, eu estudei com jovens seminaristas que já são mártires. Eu tenho um amigo que, quando voltou para o seu país como sacerdote, em 2 anos ele foi martirizado. Eu fui para uma missa lá na Espanha, que o bispo disse assim: nós estamos ordenando hoje este jovem, ele está aqui sem ninguém de sua família, ele está aqui sem ninguém de sua comunidade, porque lá no seu país ele não pode ser ordenado. Ele vai ser ordenado aqui na nossa comunidade, vai voltar para o seu país, rezemos por ele. O jovem morto de felicidade, foi ordenado padre, ia voltar para lá, viver a sua missão enquanto Deus permitisse. Homens e mulheres jovens como nós, que estão sacrificando mais do que a sua acomodação, mais do que o seu conforto, para viver o Evangelho e viver um plano de amor único, que beneficia e faz feliz não só a eles, mas a muitos outros. A igreja hoje do mundo inteiro tem uma expectativa tão grande nas vocações brasileiras. Tem uma expectativa tão grande nos jovens brasileiros. Um dia eu cheguei lá, eu estava se pregando, eu disse: gente, porque agora no mês de julho a gente realizou um evento lá em Fortaleza, 5 dias de festival, 750 mil jovens. Gente, de repente quase que me engoliu, porque todo mundo fez. Eu disse: valha-me Deus, arruma de boca aberta.
Gabriela, isso é um mistério. 750 mil jovens, o que a gente consegue fazer aqui é encontro de 300 jovens. 300 jovens a gente está comemorando. A gente quer o carisma de vocês aqui. Isso que a sua comunidade faz é uma resposta para nós. De muitos missionários que não pensem em si mesmos, que não queiram ganhar a sua vida, que estejam dispostos a abrir mão dos seus planos, a abrir mão dos seus projetos, para fazer a vontade de Deus em vista de outros, para fazer a vontade de Deus e reconstruir a igreja em muitos lugares. Mas por que não dizer na nossa própria cidade, no nosso próprio país? Meus irmãos, nós aqui, olha aqui para mim, nós estamos recebendo muito da graça de Deus. Nós estamos recebendo muito da misericórdia de Deus. E nós vamos experimentar a alegria de receber tudo isso quanto mais a gente der. Quanto mais a gente corresponder ao apelo de Deus para as nossas vidas. Você que está aqui hoje, dia 17 de setembro de 2010, e que chegou 18 não, estava todo mundo atento. 18 de setembro de 2010. Você que chegou com todos os seus planos, sua vida bem organizada, você sabe o que você vai fazer esse ano e no próximo e no outro. Você está disposto a ouvir o Senhor lhe chamando a ser missionário? Boa tarde, galera. Estamos aqui no Congresso Nacional da Juventude, na Missão Santo Amaro Shalom. E vamos falar um pouquinho com a Gabriela, que acabou de palestrar com o tema Vem, Segue-me. Gabriela, qual é a importância de falar com esses jovens? Qual a importância final desses jovens para a igreja? Os jovens que estão aqui, que participam de um congresso nacional como esse, do Shalom, são jovens que já tiveram uma experiência com o amor de Deus, são jovens que têm crescido no conhecimento da palavra e da vida da igreja, e são jovens que, por isso, podem dar uma resposta generosa de amor a Deus. Então, quando a gente faz um congresso como esse, eu considero um congresso missionário. Ele é a oportunidade dos jovens despertarem para a importância deles se doarem à igreja, de se doarem numa missão. Existia antes uma expressão que dizia assim: jovem católico, mostre a sua cara. Eu acho que esses congressos são oportunidades dos jovens católicos fazerem a experiência do amor de Deus e terem a ousadia de testemunharem na sociedade, de largarem tudo para darem suas vidas em vista da missão. É isso o Congresso Nacional dos Jovens. Você acha que a igreja deve sim se motivar a ter sempre eventos relacionados que envolvam a juventude para mesmo chamar a atenção desses jovens? É necessário falar diretamente numa linguagem inovadora como é a do Shalom? Sim. E o ideal é que os próprios jovens tomem a iniciativa. A igreja tem falado de jovens evangelizando jovens, de jovens promovendo eventos para jovens. Quando a gente diz a igreja se movimentar para reunir os jovens, a gente não está dizendo que o bispo faça, que o papa faça. Graças a Deus eles fazem. Mas os próprios leigos jovens devem compreender que um outro jovem se deixa atrair muito pelo seu testemunho. Então os jovens leigos devem compreender que na faculdade, que no trabalho, eles são a linha de frente da igreja. Eles são, enquanto todo mundo está aqui na retaguarda, eles estão lá na linha de ataque, anunciando, proclamando, testemunhando. É através dessa vida do jovem que outros jovens vão se sentir atraídos. E são esses jovens que devem promover eventos numa linguagem adequada, que ouvindo os jovens que convivem com eles, devem perceber os anseios do coração deles e criar maneiras desses jovens que ainda não conhecem a Deus fazerem a experiência do amor. E os que já conhecem, terem a oportunidade de
aprofundar essa experiência e se encorajar em vista de uma missão. Falando um pouquinho da sua palestra de hoje, Vem, Segue-me, como Deus te inspirou? Por que Ele te inspirou a falar sobre esse tema? Fala um pouquinho do que você abordou de uma maneira um pouco resumida, mas falando o que você destacou hoje para esses jovens que estiveram presentes. Esse tema Vem e Segue-me é, na verdade, um trecho da carta do Papa. O Papa, quando foi comentar sobre o jovem rico, o encontro de Jesus com o jovem rico, o Papa fez questão de falar deste convite de Jesus ao jovem rico, o Vem e Segue-me. Porque o Papa sabe, a igreja também, nós todos sabemos, que o Evangelho é para hoje. Que a palavra de Jesus é para hoje. E que esse convite que Jesus fez há 2000 anos atrás ao jovem rico é atual, é para os jovens de hoje. Por isso, Bento XVI ousou dirigir esse apelo aos jovens de hoje em nome de Jesus. Foi Bento XVI que colocou lá na sua carta, Vem e Segue-me. E como nós estamos aprofundando essa carta, nós também vimos a importância de enfatizar esse tema. Principalmente porque a Igreja do Brasil, nos seus jovens, é um celeiro de vocações para a Igreja do mundo inteiro. A Igreja do mundo inteiro olha para a Igreja do Brasil como uma mãe que vai doar filhos para outras igrejas. O mundo inteiro olha para a Igreja do Brasil e vê o fervor e a ação de Deus no Brasil não como algo que deve ficar localizado no Brasil, mas como algo que deve se espalhar por todo o continente americano. Por isso que no CELAM houve um convite da igreja Viver em Missão na América Latina, mas também um movimento da Igreja do Brasil e dos missionários do Brasil, e por isso os jovens do Brasil, em direção do mundo inteiro. Então esse apelo de Jesus é muito oportuno, né? Vem e segue-me, né? Vivam comigo, sejam meus discípulos, doem as suas vidas como eu dei. Os jovens que ouvem esse apelo de Deus não podem ficar indiferentes, principalmente se conhecem o seu amor e se conhecem o sofrimento do mundo que ainda não conhece a Deus. Perfeito, Gabriela. Obrigado pela participação, por participar aqui do nosso quiz, que vai direto para o site do Congresso Nacional Shalom. Deus abençoe a sua vocação e obrigada por ter nos dado a honra de ouvir um pouquinho do que Deus inspirou para você. Eu também agradeço e junto com a minha gratidão fica uma oração e um apelo em nome de Jesus. Você que está ouvindo, você que teve a oportunidade de clicar aqui para ouvir a nossa partilha, sinta-se interpelado por Deus. Talvez você nunca tenha pensado em doar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você ache que sua vida nem é tão importante assim. Mas a sua vida ofertada a Jesus, unida a dele, é uma vida muito preciosa. É uma pequena gota d'água no oceano. Mas sem esta gota, o oceano ficaria menor. A graça de Deus é enorme. Mas é preciso que muitos digam sim, para que a graça transborde sobre a humanidade. Então você, jovem, seja generoso. Eu tenho querido ser, eu tenho tentado ser, e Deus tem sido muito fiel. E cada vez que eu experimento a sua fidelidade, eu tenho o desejo de ser ainda mais generosa. Então sejam generosos, seja você generoso, e corresponda a este apelo do Senhor e da sua igreja para o mundo. Obrigada, Deus te abençoe, Shalom.